criança, é criança, é criança. Irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no texto de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Mateus, capítulo 18. O título do nosso sermão é Perdidas são as 99. Perdidas são as 99. Nós vamos comentar sobre isso hoje. Vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Existe dentro da teologia, a teologia é o estudo de Deus. E no sentido bíblico é uma disciplina. Mas a teologia tem vários desdobramentos. Dentro da teologia existem outras ciências que têm um estudo na Bíblia. E entre elas é uma disciplina que se chama poimênica. Poimênica. E o que é poimênica? A poimênica vem da palavra poemen. Essa palavra quer dizer pastor. O que ela estuda é a ação e a atitude de um Deus criador, mas que ao mesmo tempo é também um Deus pastor. É um Deus que pastoreia, ou que procura pastorear, não somente a igreja, que é dele, no Velho Testamento, que não procurava pastorear somente Israel como seu povo, mas é um Deus que olha para o mundo todo e vê no mundo todo ovelhas perdidas, ovelhas desorientadas, sem salvação. Então, esse é um estudo muito interessante quando você se lança a ele, a procurar entender o que significa esta poimênica. Essa ciência, dentro do contexto bíblico, é uma ciência que visa restaurar a ovelha perdida, aqueles que foram feridos, que foram machucados, aqueles que se desviaram, mas que pretendem voltar para o caminho de Deus. E se nunca pertenceram ao caminho de Deus, refere-se àqueles que querem trilhar pelo caminho de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre as 99 ovelhas perdidas. E depois, lá na frente, nós vamos entender o que significa essas 99 ovelhas perdidas, no sentido de que perdidas são as 99. Então nós vamos fazer a leitura deste texto, de Mateus capítulo 18, mas o texto de Mateus 18 não é o único texto que nós vamos ler. O nosso sermão hoje não é um sermão expositivo no texto, mas é um sermão tópico que visa expor essa questão da doutrina ou do ensinamento da ovelha perdida. Então, o primeiro texto nosso é Mateus 18, e o segundo texto que nós vamos ler depois é Lucas 15, porque esses dois textos nos falam sobre a parábola da ovelha perdida. Agora, nós vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 18, do verso 1 ao 14. Gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, por favor. A leitura deste texto é um texto simples de ler, simples de entender, e não é muito difícil também de aplicarmos. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos orar. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Então preste atenção aqui. Os discípulos chegaram a Jesus perguntando no reino dele quem era o maior. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e se não vos fizerdes como meninos, veja essa palavra como, meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como
este menino, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Veja que Jesus agora, ele volta ao assunto dos pequeninos. Porque eu vos digo que se os anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, quem está nos céus? Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Com essa expressão, Jesus está dizendo, pensem, raciocinem, tirem as suas conclusões. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Então sublinhe, pelo menos na sua mente, essa palavra, desgarraram. Assim também não é da vontade do Pai que está nos céus que nenhum desses pequeninos se perca. Vamos orar então, irmãos. Nós vamos pensar com o título Perdidas são as 99. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra mais uma vez. Desejamos olhar para ela, fazer aplicações às nossas vidas, refletir sobre a vida, refletir sobre a nossa caminhada com o Senhor, refletir sobre o nosso contexto de igreja, a nossa responsabilidade como igreja. Como estávamos falando com o irmão agora há pouco, a igreja é a nossa segunda família. E isso é verdade. Essa é uma comunidade da fé, onde nós nos tornamos conhecidos, onde somos conhecidos, onde abençoamos, somos abençoados. E nós agradecemos por esta oportunidade de fazermos parte de uma família da fé. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Conforme nós falamos, a Bíblia registra duas parábolas da ovelha perdida. Uma em Mateus e a outra em Lucas. Mas é importante observarmos que as parábolas contadas, uma aqui em Mateus e outra em Lucas, elas têm contextos diferentes, elas têm aspectos diferentes e, portanto, uma não tem muita relação com a outra. Tem relação, mas é uma relação delicada. Em Mateus, Jesus fala aos discípulos sobre o cuidado que se deve ter dentro da comunidade. Conforme nós lemos aqui, no versículo 1, quando o texto diz que naquela mesma hora chegaram-se a Jesus alguns discípulos. Os discípulos estavam conversando entre eles sobre quem seria o maior no reino de Deus. Então a resposta de Jesus, ele introduz uma resposta para depois dar a resposta. Na segunda parábola, em Lucas, ele responde aos fariseus que criticavam a proximidade de Jesus com os pecadores, com os publicanos e com pessoas que naquela época não eram pessoas muito bem aceitas na sociedade. Então veja, são contextos diferentes com aplicações diferentes. Agora, juntas, essas duas parábolas mostram que Deus busca tanto o crente que se desviou do caminho, é o que é ensinado na parábola que nós vamos ver daqui a pouco. O Senhor busca tanto aquele crente que se desviou, ele busca tanto aquele discípulo que resiste não cumprir a missão,
como aquele pecador que está fora do aprisco de Deus e, portanto, sem a salvação do Senhor. E revelam também que há dois tipos de perdidos. As duas parábolas revelam isso. O que sabe que precisa de salvação e o que pensa que não precisa de salvação. Então, as parábolas ensinam isso. Então, a primeira parábola é a parábola aqui da ovelha perdida, em Mateus capítulo 18. E é sobre ela que nós vamos comentar agora. Então, conforme nós já lemos no versículo 1, os discípulos estavam disputando entre eles sobre quem seria o maior. Eles estavam preocupados com posição, preocupados com status, com grandeza humana. E isso, na verdade, também, às vezes, no contexto de igreja, acontece conosco. Se nós não prestarmos muita atenção, ou melhor, se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que dentro de um contexto de igreja, que é a nossa segunda família, muitas vezes nós nos colocamos disputando espaço uns com os outros. Ou se não espaço, nós disputamos alguma coisa, uma posição, status, algum sentimento. Mas esse é um cuidado que nós temos que ter. Agora, em vez de repreendê-los, Jesus não os repreendeu diretamente. Veja a transição do verso 1 para o verso 2. Naquela mesma hora chegaram-se os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus não se dirige a eles repreendendo-os, mas ele usa de uma maneira didática para dirigir-se a eles. E o texto diz no verso 2: e Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. Então, de uma maneira didática, para ensinar a eles uma lição, o Senhor Jesus chama o menino para se dirigir a eles e ensinarem aquilo que ele queria. A palavra criança na Bíblia, existem originalmente palavras diferentes. E a palavra aqui se refere a uma criança que poderia ter a idade de 2 a 5 anos. O que seria mais ou menos uma criança de colo, conforme nós lemos aqui. Agora, preste atenção aqui. Não se trata aqui de infantilidade, conforme o Senhor Jesus responde no verso 3. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, o Senhor Jesus não está dizendo que para que alguém entrasse no reino de Deus, deveria se tornar uma criança. Mas ele usa aqui de uma símile, como menino. Ou seja, alguém para entrar no reino de Deus precisa ter uma atitude de menino. E a atitude de menino aqui, nós poderíamos fazer um desdobramento em pelo menos 3 ou 4 qualidades, ou aspectos da atitude que Jesus diz aqui. A primeira delas é humildade. Uma criança é humilde. Eu sei que as crianças são às vezes meio peraltas, mas aqui elas são ingênuas, num certo sentido. Dependência, as crianças também dependem de nós. Confiança, elas confiam em nós cegamente. Se nós colocarmos um dos nossos filhos aqui em cima, ou até em cima do púlpito, e disser se eu disser para a Isa, por exemplo, pula, ela vai pular. Eu não vou fazer isso com o Giovanni, porque o Giovanni já é grande, né? Já cresceu. E eu acho que eu não consigo aguentar também. Não aguento. Mas a Isa sim, a Isa é ingênua, ela é uma criança. E também, alguma coisa que caracteriza aqui a atitude que Jesus quer se referir, é a ausência de pretensão. As crianças não têm pretensão. O relacionamento que elas desenvolvem conosco é um relacionamento despretensioso. Então, o que Jesus está dizendo é mais ou menos isso. Que alguém que deveria entrar no reino de Deus deveria ser como criança, e não exatamente, literalmente, uma criança. E no verso 4, ele ressalta isso quando ele usa a palavra humildade. Aí, o Senhor Jesus vai aprofundando o seu diálogo. No verso 5, ele diz assim: e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Então, aqui ele não está falando mais sobre uma criança, alguém para entrar no reino de Deus deveria comportar-se como uma criança. Mas ele aprofunda o seu argumento, dizendo que como é que se deveria receber o menino. E quem recebesse o menino, receberia a ele mesmo. Mas ele vai aprofundando mais o seu discurso, e no verso 6 ele diz assim: mas qualquer
que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então veja que ele vai aprofundando o seu discurso, aprofundando o seu argumento, para chegar no texto que ele chega no verso 7. No verso 7 ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E o que ele quer dizer então? Nesse contexto, ele quer dizer, acredito eu, ele quer referir-se aos seus discípulos, no sentido de que eles não deveriam serem motivos de escândalo para os pequeninos, ou para que outras pessoas que não conhecessem ainda o Senhor, se aproximassem do Senhor e chegassem ao Senhor. E aí no verso 8, ele trata sobre a questão do pecado pessoal, no sentido de que se nós pecarmos, deveria cortar um braço, cortar um outro braço, mas aqui não é literalmente. Ele fala sobre a gravidade do pecado que poderia escandalizar aqueles que se aproximassem do Senhor. Dessa maneira, então, irmãos, nós temos que ter o cuidado, aqui fazendo uma aplicação para nós. Existem muitas pessoas hoje que querem conhecer o Senhor Jesus, elas não são convertidas, elas não falam a nossa linguagem, o evangelicalês, elas não conhecem a palavra de Deus, mas elas sabem que precisam de um Salvador, elas se encontram numa vida sem sentido, numa vida sem propósito, elas sabem que saíram do nada para chegarem a lugar algum, se continuarem assim, elas precisam de alguém, elas se encontram vazias, elas trabalham, estudam, se projetam na vida, mas continuam vazias, como diz o profeta Isaías, são ovelhas perdidas que precisam de um Salvador. Agora, o ensinamento que nós podemos extrair daqui, ainda num contexto que Jesus ainda não falou da sua parábola, nós vamos falar sobre ela aqui ainda, nós precisamos ter o cuidado para não nos tornar motivo de escândalo para aqueles que querem conhecer o Senhor. Há pessoas que precisam de um Salvador, que querem um Salvador, mas às vezes se distanciam dele por conta de nossos pecados. E veja como o discurso de Jesus começa. Os discípulos disputando entre eles sobre quem seria o maior. Era o pecado do orgulho. Era assim que eles viam o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele faz um contraste aqui, dizendo que no reino de Deus as coisas não são assim. No reino de Deus, o que é maior não é aquele que tem algum poder, mas aquele que, nós vamos discorrendo sobre isso, que aprende com Jesus como cuidar de ovelhas, como receber ovelhas, como inserir ovelhas no reino de Deus. Então, num certo sentido, o Senhor Jesus usa humilha, dizendo que humilha no bom sentido, dizendo a eles, ensinando a eles que eles não deveriam se preocuparem sobre o reino, quem ocuparia o maior lugar, mas deveriam se preocupar com aquilo que nós falamos no início, com a poimênica. Poimênica é o agir de Deus nas nossas vidas e nós agindo na vida de outras pessoas quanto ao cuidado, ao pastoreio, a maneira como nós lidamos com os nossos irmãos em Cristo ou aqueles que estão desviados. Agora, dito isto, nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida, conforme nós lemos a partir do verso 12. No verso 10, ele volta a conversa, quando ele diz: vede, não desprezeis algum desses pequeninos. E aí, lá no verso 12, ele usa uma expressão aqui, no sentido de que ele gostaria de chamar a atenção dos discípulos. Ele fala assim: que vos parece? Quando Jesus usa essas palavras, ele está dizendo assim: olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora a vocês deve fazer com que vocês reflitam, deve fazer com que vocês pensem, e muito mais do que reflitam e pensem, o que eu vou dizer a vocês agora deve fazer com que cada um de vocês façam uma conclusão. Então é isso que nós podemos fazer na nossa vida. O que nós vamos dizer agora na parábola, e na outra parábola de Lucas, que nós vamos comentar daqui a pouco,
deve nos fazer chegar a uma conclusão. Então, veja no verso 12 a situação da ovelha perdida. Verso 12. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Aqui é uma retórica, é uma pergunta que traz consigo uma resposta. E a resposta é sim. O Senhor é aquele que vai em busca da ovelha perdida. Note então que o pastor não se conforma com a ausência de uma ovelha. Ele deixa as 99 nas montanhas, um lugar seguro, um lugar conhecido, e vai em busca daquela que se perdeu. Isso demonstra a sua intenção. A busca do pastor pela ovelha, ela foi intencional e sacrificial. O pastor não diz, ela quis se perder, problema dela. Ele não pensou assim. Ele se compadeceu dela. Essa atitude de Jesus corrige a mentalidade dos discípulos que estavam discutindo sobre quem seria o maior, de acordo com o versículo 1 que nós lemos. No reino de Deus, a grandeza não é o domínio, mas o cuidado. A autoridade não é a exaltação, mas a busca. Liderança é ir ao encontro daquele que é um fraco no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, a ovelha que se desgarrou, a ovelha que se distanciou, é uma ovelha fraca, mas é uma ovelha que perdeu o seu propósito, que perdeu o seu rumo. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, nós comentamos aqui não faz muito tempo que não há como desassociar a condição de receber a Jesus como Salvador e como Senhor. Só há um meio de recebermos a Jesus como Salvador e como Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. A partir do momento que nós o recebemos como Salvador e como Senhor, está definido já nas Escrituras Sagradas o propósito de Deus para nós. O propósito é que nós aprendamos para ensinar, é que nós sejamos pastoreados para pastorear, que nós recebamos o cuidado para também cuidar, recebamos o consolo para também consolar, nós recebemos para dar, nós recebemos os benefícios de um Deus que veio ao nosso encontro, nos salvou e nos resgatou, e agora nós trabalhamos em função de resgatar outras pessoas que estão perdidas. No verso 13 é destacado a alegria daquele que foi encontrado, ou da ovelha que foi encontrada. Veja o verso 13. E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram, que não se desgarraram. Agora, irmãos, você já prestou atenção? Eu já prestei atenção nisso, né? Desde que eu me converti, eu vi algumas pessoas que receberam Jesus, se desviaram, sofreram algumas dificuldades, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra, e se nós não salgarmos, para nada mais prestamos do que para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, quando nós saímos do saleiro e perdemos o sabor, nós somos pisados pelos homens. O mundo não é o nosso lugar. E aí nós retornamos. E eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes pessoas que eram ativas na obra de Deus, eram ovelhas do Senhor, mas que por um motivo ou outro se desviaram dos caminhos de Deus, mas depois retornaram. O quadro, a cena de alguém que retorna é maravilhosa. A pessoa se arrependeu, ela considerou os seus caminhos, ela concluiu, ela caiu em si, ela disse assim, não valeu a pena ter vivido fora da comunhão, longe das demais ovelhas, longe dos olhares do pastor, e agora ela retorna. Ela diz, eu estou arrependida, me perdoe, Senhor, eu quero retomar. Quando nós nos deparamos com um quadro assim, é impossível não encontrar em nós um brilho nos olhos, às vezes uma lágrima. Que bênção!
Olhamos para a parábola que está nesse mesmo contexto do filho pródigo. O pródigo quer dizer esbanjador, que quis viver de uma forma independente, não conseguiu viver de uma forma independente e agora retorna. E o pai recebe de volta. Esse é um quadro que a gente tem que pensar sobre ele, imaginar sobre ele, refletir sobre ele. É um quadro abençoador. E quando há esse retorno, há uma alegria. E agora o pastor se alegra por aquela ovelha que voltou para o caminho dele. Agora, veja no versículo 14, o motivo do retorno. Assim também, não é da vontade do Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Aqui nós vemos o coração de Deus. O coração de Deus, usando a palavra no sentido bom, no sentido contextual bíblico, é um coração inclusivo. Mas eu uso a palavra inclusivo não na mesma conotação que se usa por aí hoje, mas numa conotação bíblica. Deus é um Deus que nos recebe, que nos inclui. É da vontade dele que nós estejamos debaixo dele. No contexto de igreja, nós nos deparamos com aqueles que são os irmãos mais fracos. Em toda a igreja, nós nos deparamos. Agora, dizer quem é o mais fraco é uma dificuldade, né? Por quê? Porque, geralmente, eu não sou o mais fraco, o outro é o mais fraco. Mas o outro, às vezes, pensa a mesma coisa, que ele é o mais forte, né? E daí por diante. Agora, o irmão mais fraco aqui, eu entendo, é aquele novo crente, novo convertido. Ele não conhece ainda os truques do mundo, ele não conhece ainda os truques de Satanás. Satanás, irmãos, é um personagem bíblico existente, ele tem truques, ele tem artimanhas para nos fazer desviar do caminho. E uma ovelha nova, um novo crente, ele não conhece todos os truques, ele não sabe de todas as artimanhas, e ele precisa de um certo cuidado. E nós, então, nesse sentido, devemos cuidar uns dos outros, como comunidade da fé. Então, em Mateus 18, a parábola aqui não é uma parábola de evangelização. Não é uma parábola de evangelização. A pessoa que se desviou aqui era alguém que pertencia ao pastor. Vamos dizer assim, era um crente, que não precisava ser evangelizado, mas precisava ser reinserido ao corpo. Jesus mostra que o Pai não abandona os fracos, não os despreza, muito pelo contrário, os acolhe. A igreja que segue a Cristo é chamada para refletir sobre esse mesmo coração, buscar, cuidar, preservar, amar e acolher, e não excluir ninguém. A parábola mostra que uma ovelha de Jesus pode até se desviar, mas ela nunca deixa de ser ovelha. Ela continua tendo um pastor. Quando Cristo a chama, ele reconhece a sua voz, porque a verdadeira ovelha não permanece afastada para sempre. E existe um versículo que nós podemos inseri-lo aqui, que é maravilhoso. O texto diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, esse versículo de João 10, 27, ele se encaixa perfeitamente nesse contexto. E traz uma clareza. Que clareza? Alguém que é uma ovelha de Jesus pode até se desviar, como é o caso da parábola aqui. Mas estando desviada, estando desgarrada, ela vai ouvir a voz do pastor. Ela vai ouvir a voz do pastor. E o pastor a conhece. E a terceira parte do versículo é: elas me seguem. Veja que interessante. Então, isso traz para nós um aspecto prático da vida cristã. Quando alguém se desviar dos caminhos de Deus, e nós, com essa atitude pastoril, com essa atividade poimênica, conforme nós falamos, formos a pessoa e dissermos a ela: você está fora dos caminhos de Deus, você está
trilhando por um caminho que não é o caminho que o Senhor tem para você. Sabe qual é a atitude da ovelha? O texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha de Jesus perceberá que aquela pessoa que fala em nome do Supremo Pastor se dirige a ela através de uma pessoa humana, de uma pessoa, e ela vai começar a seguir o Senhor. Amém? Então aqui é uma verdade fundamental. Uma ovelha de Jesus não fica desviada muito tempo. Mas se você for uma ovelha e ela não se comportar como ovelha, ela rosnar como lobo, ela não é ovelha. Ela vai se afastar, ela vai te odiar, porque não é ovelha. Não é uma ovelha de Jesus. A parábola, aqui, essa parábola nos ensina que os 99 não se extraviaram. Não há nada negativo aqui nessa parábola sobre as 99. Nenhuma coisa negativa, nada, absolutamente. Cadê o versículo aqui? Verso 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Sim, ele irá. Agora, as 99 não se desgarraram. As 99 aqui refere-se àqueles que estão firmes, refere-se àquelas que permaneceram na fé, que estão em comunhão. Não há nenhuma crítica sobre ela. Agora aqui, algumas aplicações práticas para a nossa vida como igreja, a partir dessa parábola. A primeira delas é que a igreja deve valorizar os fracos e os pequenos. Irmãos queridos, quando nós congregamos, quando nós estamos numa igreja, nós procuramos uma igreja, nós somos inseridos no contexto de igreja por motivos diferentes, mas muitos de nós por motivos que nos causaram dores no passado. Ninguém procura uma igreja porque as coisas estão indo muito bem na vida, em todos os sentidos, e a pessoa pensa assim: eu vou procurar uma igreja, eu quero congregar, porque a minha vida está indo bem demais em todos os sentidos. Há quem tenha essa atitude, mas a maioria de nós não procurou o Senhor por causa disso. Nós procuramos um contexto de igreja, nós procuramos um pastor que nos pastoreie, uma comunidade de ovelhas, porque nós nos encontrávamos vazios, porque a vida para nós não fazia sentido, porque enfrentamos uma doença, enfrentamos uma questão financeira, e aí nós buscamos no pastor supremo um refrigério, um refúgio, uma ajuda. Então a igreja nesse sentido deve valorizar os fracos. Quando nós como igreja devemos usar uma palavra que eu não gosto muito, porque ela tem uma conotação que eu não gosto muito, nós devemos acolher as pessoas que o Senhor traz para dentro da comunidade. Mas pastor, o que o senhor está dizendo é chover no molhado, essa é a nossa tarefa. Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes, quando alguém adentra a comunidade, nós começamos a fazer comparações. Às vezes nós agimos com imposições. Para ser dessa igreja, tem que fazer assim. Aqui nessa igreja, as coisas são assim. E aí nós acabamos impondo alguma coisa sem que tenhamos uma atitude de misericórdia. Pessoas discretas, tímidas, fingidas, frágeis, novas na fé ou inconstantes, são preciosas aos olhos de Deus. Deus não mede a importância pela produtividade, mas por amor. Talvez você que é pai, que é mãe, você enfrente essa luta. Nós temos as meninas no dia a dia em casa. E às vezes nós vamos reconduzindo, orientando, e nós percebemos que em muitos momentos as meninas, elas fazem de tudo para se sentirem cuidadas, para se sentirem amadas, queridas. E aí o papai está sempre chamando no canto e falando: olha, vocês são queridas, são amadas, não
por aquilo que vocês fazem, mas por quem vocês são. Vocês são filhas. Então não precisam fazer absolutamente nada. E no contexto de igreja, irmãos, a mesma coisa. Existem irmãos, às vezes, que aos nossos olhos não conseguem desenvolver trabalhos, serviços. E às vezes nós rotulamos essa pessoa, essa não serve. Essa a gente deve deixar de lado. Mas nós temos que valorizar os fracos e os pequenos, como Jesus valoriza aqui. A segunda lição, a igreja deve buscar ativamente quem se afasta. A parábola não ensina esperar que o desviado, vamos colocar entre aspas, crie vergonha na cara e volte para dentro da igreja. A parábola não nos ensina isso. A parábola ensina que nós devemos intencionalmente buscar a ovelha perdida. Porque essa é a atitude de Deus aqui. É o Senhor que vai em direção à ovelha para buscá-la, para resgatá-la, para trazê-la para o regaço. Sabe o que é o regaço? Alguém sabe o que é o regaço? O regaço é essa parte do peito. Trazer a ovelha e colocar aqui nessa parte do peito. Acolher aquela ovelha. Não, o Senhor está errado, porque é o pastor da igreja que tem que buscar. Lembra do que nós já falamos? O pastor, ele exerce o pastorado. O pastorado é exercido por alguém que tem uma vocação, que tem um ofício de pastor, sobre ele é imposto a mão, e ele pratica o pastorado. O pastoreio é de todos. Todos nós devemos praticar o pastoreio. Então nós devemos buscar as ovelhas que estão desgarradas. E quem são essas ovelhas? São irmãos em Cristo. Se você colocar a mão na consciência, você pode pensar, pastor, estou me lembrando de alguém agora. Vá em busca dele. Vá em busca dela. O pastor deve ir, mas as outras ovelhas também. E esse é o exercício do que nós falamos lá atrás, da poimênica. O Deus Criador é também um Deus pastor que vai em direção às pessoas para resgatá-las, para acolhê-las, para curá-las, consolá-las. E nós devemos agir como Ele. Cada crente é chamado a ser um instrumento de restauração nesse sentido. A verdadeira grandeza aqui não está naquilo que muitas vezes é almejado. Pastor, graças a Deus não é o nosso caso como igreja, mas já foi. Eu quero um cargo. Eu quero que o Senhor me deixe lá na frente pregar. Eu quero ocupar o cargo da diretoria. Eu quero ser um diácono. Eu quero ser um pastor assistente. É a mesma coisa que os discípulos estavam brigando aqui. Mas o chamado de Jesus não é esse. Ele vai dizer, vá em busca das ovelhas perdidas. Então, hoje à noite, irmãos, talvez nós tenhamos que colocar aqui a mão na nossa consciência, fazer um raciocínio, refletir e perguntarmos assim para Deus, Senhor, há alguém na nossa igreja que precisa ser buscado, inserido no contexto de igreja? O que eu posso fazer? Faça isso. Esse é um trabalho meu, esse é um trabalho seu. A pessoa que se desviou, ela não foi destruída, ela não deixou de ser ovelha, ela continua sendo ovelha, mas até o presente ela se desgarrou. A última lição que se tira daqui é que a motivação para restaurar revela o coração de Deus. Deus é um Deus que vai em busca da ovelha perdida. E para terminarmos essa parte, veja bem o que nós falamos. As 99, elas certamente são ovelhas que não são perfeitas, mas elas estão dentro da comunhão. Elas estão em exercício, elas permaneceram, elas não se extraviaram, não se desviaram. E a uma é aquela que se desviou. Então o pastor foi atrás dela. Ele não desvalorizou as outras, porque as outras estavam firmes, mas ele foi em busca daquela que havia se desviado. Hoje à noite, você faz parte do grupo das 99, que estão em comunhão, que estão ativos, ou você é aquela ovelha perdida? Talvez você possa pensar, não, pastor, eu sou
eu sou do grupo das 99, porque eu estou sempre nos cultos. Mas não necessariamente. Uma pessoa pode frequentar todos os cultos, ela pode ler todo dia a sua Bíblia e ainda assim viver uma vida independente, viver uma vida distante de Deus. É preciso uma comum união, livre, estando então na presença do Pai. E se você é aquela ovelha perdida, e que talvez esteja ouvindo pela internet, volte para os caminhos do Senhor. Porque é aí que nós encontramos água boa, nós encontramos pasto bom, é na presença do Senhor que nós encontramos tudo isso. A segunda parábola, agora nós vamos para Lucas capítulo 15. A segunda parábola. Lucas capítulo 15, versículo 1. Estão comigo? Está escrito assim: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Veja aí, os publicanos e os pecadores eram as pessoas mais mal vistas da sociedade daquela época. Verso 2: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, então veja bem, o contexto lá de Mateus, quem fez a pergunta a Jesus eram os discípulos. Então aquela parábola refere-se às 99 que estavam em comunhão e a única ovelha que se desgarrou. A ovelha, que era um crente, que era um discípulo. Agora aqui as coisas mudam. Veja o verso 4. E que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto. Veja aqui, não é o aprisco. Deixa no deserto as 99 e vai após a ovelha perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Agora veja, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então agora nós vamos falar sobre as 99 ovelhas perdidas. Em Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida aparece num cenário totalmente diferente, distinto daquele de Mateus. Aqui Jesus não fala com os seus discípulos sobre o cuidado mútuo na comunidade. Na primeira parábola, o Senhor Jesus fala do cuidado que as ovelhas devem ter umas com as outras. Então, aquele irmão da igreja, aquele crente no Senhor que se desviou, nós temos o dever e a obrigação de resgatá-los, de irmos atrás, de buscarmos, reinserirmos na comunhão, naquilo que depende de nós. Nós precisamos fazer isso. Ele responde então diretamente à crítica agora dos fariseus, que murmuravam ao vê-lo recebendo pecadores. Essa parábola, então, ela está dentro de um contexto de uma tensão que existia entre a graça de Cristo e a rigidez religiosa dos fariseus, que não compreendiam como alguém que se dizia de Deus poderia ter comunhão com os pecadores. Então aqui, esta parábola da ovelha perdida, contada por Jesus, ela está num outro contexto. Jesus não está se dirigindo aos discípulos, ele está se dirigindo aos fariseus. E quem eram os fariseus? E quem eram os saduceus? Eram as pessoas ricas e as religiosas daquela época. E eles eram legalistas. É nesse contexto que Jesus conta a parábola, dizendo que alguém tendo 100 ovelhas, percebe que uma se perdeu. E diferentemente de Mateus, aqui em Lucas,
Ele não se concentra em irmãos fracos dentro da comunidade, mas nos pecadores que estão fora, afastados de Deus, vivendo em rebelião e ignorância contra Deus. Então essa parábola não se refere a pessoas que estavam dentro da comunidade, mas a pessoas perdidas que estavam fora da comunidade. Aqui, a ovelha perdida representa um pecador não convertido, e o pastor representa Cristo no cumprimento da sua missão redentora. Então veja que a parábola aqui não tem o mesmo significado. E se ela não tem o mesmo significado, as aplicações também não são as mesmas. Ele não se limita a condenar a ovelha e nem esperar que ela volte sozinha. Então ele não faz críticas à ovelha, ele não critica ela, ele não diz a ela, venha, volte, mas ele vai a ela. Ele toma a iniciativa de buscá-la até encontrá-la ou reencontrá-la. E aqui também nós temos uma lição interessante. Reforçando o que nós falamos, nós devemos ir às pessoas que estão perdidas. Quando o pastor encontra a ovelha, ele não repreende, mas ele a traz para dentro da comunhão. Ele sustenta, ele restaura, assumindo todo o peso para que ela volte para casa. Ao chegar, ele chama os amigos, os vizinhos para celebrar, porque alguém que estava perdido foi encontrado. E o texto diz que haveria alegria no céu por um pecador que se arrepende. Veja o verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então veja que a ovelha perdida aqui é um pecador que se arrependeu. Alguém que estava fora da comunhão do Senhor e é inserido para dentro da comunhão com o Senhor. Alguém que estava fora da igreja e é colocado para dentro da igreja. Alguém que estava fora de Cristo em Adão e é colocado dentro da igreja em Cristo. Aqui cabe também uma reflexão para a igreja. O coração de Deus se inclina para aqueles que estão longe da comunhão. A comunidade dos redimidos deve, portanto, refletir essa alegria, rejeitando qualquer espírito de farisaísmo que julga e que afasta as pessoas do próprio Deus. Então, quando uma pessoa se converte, nós temos que nos alegrar. A gente precisa se alegrar. Por exemplo, quando nós vemos um filho na carne se convertendo ao Senhor, isso é um motivo de regozijo, de alegria. Nós queremos ver ainda a Nathalie e a Isa se convertendo. Elas não se converteram ainda. Mas a Duda sim. E pela graça de Deus, pelo que nós percebemos, ela tem demonstrado fruto. Mas não somente na família, quando alguém se converte, nós devemos nos alegrar, nos regozijar por aquela conversão. A missão da igreja é evangelizar, buscar, alcançar, abraçar e celebrar a conversão de uma pessoa. Se você estudar o contexto agrícola de Israel, geralmente quando uma ovelha se perdia, o pastor não dava muita importância. Ele não se importava, afinal de contas era uma ovelha. Ele tinha ali muitas outras. Ele não se preocuparia com aquela única ovelha. Mas o Senhor Jesus, na sua ação pastoral, ele se preocupa com uma ovelha. Cada um de nós tem uma digital diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Deus nos ama. O amor de Deus para nós é um amor individualizado. Ele olha para nós considerando o rosto que nós temos e não o número que nós representamos. No meio religioso evangélico hoje, considera-se muito o número que a pessoa representa. Mas o Senhor não. Ele olha para o rosto de cada um, para a digital de cada um. Existem especificidades e ele considera todos. Agora aqui nós encontramos uma ironia. No verso 7.
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que o Senhor Jesus quer dizer aqui? Ele quer dizer que os fariseus, os saduceus, eles se achavam os tais. Eles se achavam irrepreensíveis. Eles se achavam as melhores pessoas na face da terra. É assim que eles se viam, é assim que eles se percebiam. E por se perceberem assim, o discurso deles, ainda que não proferido, era mais ou menos assim: nós não temos nada do que nos arrepender. Nós cumprimos a lei de Moisés. Nós fazemos todas as obrigações religiosas. Nós estamos por cima. Nós somos pessoas corretas. Nós somos pessoas puras. Nós somos as melhores pessoas do mundo. Nós desenvolvemos uma justiça própria, extraordinária. E o Senhor Jesus Cristo, no seu discurso, no seu ensinamento, ele diria assim: miseráveis, vocês não são nada. Em outro contexto, o Senhor Jesus diz: vocês são sepulcros caiados, filhos do diabo. É isso que vocês são. Agora veja, Jesus é criticado por eles, porque Jesus conversava com pessoas que a sociedade recriminava. Foi nesse contexto que a parábola surgiu, que ela nasceu. Olha aí Jesus conversando com... como é o nome daquele fulano lá que... Zaqueu. Zaqueu era um publicano. E o publicano era a pessoa mais odiável da sociedade de então, tanto pelos judeus como pelos romanos. Mas Jesus falou para Zaqueu: desce daí, Zaqueu, vou comer lá na sua casa. Jesus na casa de Zaqueu. Então, essa parábola revela uma ironia. Quando Jesus disse: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que pelas 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que é uma ironia? Uma ironia é quando você diz uma coisa literalmente querendo dizer outra. Por exemplo, se eu digo assim: o Carlos é um motorista muito calmo. Olha aí, tá vendo? Já viram a ironia. Jaqueline? Não é calmo. O Carlos dirige o carro uma velocidade abaixo da média. É uma ironia. Então, o que é uma ironia? Na língua portuguesa, é um recurso que você diz uma coisa, mas querendo dizer o contrário. Então, Jesus aqui age de ironia. A diferença é que a ironia, na literatura judaica e no contexto judaico, ela não era pejorativa. Ela não tinha a conotação ruim que tem hoje. A ironia, ela tinha um propósito didático. Então, o que Jesus está dizendo é que ele está se referindo aos saduceus e os fariseus como pessoas justas, mas eles não eram justos. Eles também precisavam de salvação, mas eles não percebiam que precisavam de salvação. Eles estavam fora da comunhão com o Pai. Eles estavam longe de Deus, como aquela única ovelha. Então, na parábola aqui, a ovelha perdida estava sem salvação, a única, mas as 99 também. A diferença é que a única ovelha se arrependeu, e as 99 se comportavam assim: nós não precisamos de arrependimento, nós cumprimos a lei de Moisés, nós temos uma justiça, mas era uma justiça que não servia para nada. As 99 em Lucas não representavam os crentes salvos, diferentemente de Mateus. Eram religiosos moralmente, eram disciplinados, eram pessoas que diziam mais ou menos assim: olha o que eu faço, preste atenção em mim. Eram espiritualmente cegos, convictos de que eram justos, mas é porque não se enxergavam. Não enxergavam necessidade de arrependimento. Elas estavam fora, não porque o Senhor quis que elas estivessem fora, mas porque rejeitaram a graça de Deus. O Senhor Jesus estava com aquelas pessoas,
com os fariseus, com os saduceus. E alguns fariseus se converteram. Alguns se converteram, mas nem todos, a maioria não. As 99 não querem ser buscadas, não admitem que estão perdidas, não admitem que precisam de perdão. São religiosas, são legalistas, não admitem depender da graça de Deus. Rejeitam a salvação do Senhor. Estão mais perdidas do que aquela única ovelha que se perdeu, mas que no contexto foi encontrada. Olha que interessante. As 99, então, representam aqueles que se colocam fora da graça de Deus. Elas não foram deixadas, mas elas se auto-excluíram da graça de Deus. Elas se colocaram numa situação que não necessitasse de arrependimento. E quem não precisa de arrependimento, não precisa de um Salvador, e quem não precisa de um Salvador, não precisa de Cristo. A pessoa se basta. Logo, o problema espiritual das 99 não é a distância física, mas é a distância de Deus. A ovelha perdida está muito mais perto de Deus do que as 99. Então, olha que interessante. As 99 são as desviadas, não a única ovelha que se arrependeu. Esse é o paradoxo da parábola. A ovelha perdida sabe que precisa ser encontrada. As 99 não sabem que estão perdidas. Você já pensou que existem parentes nossos, pessoas queridas, amadas, amigos nossos, que fazem parte dessas 99? Já parou para pensar que, às vezes, dentro da igreja, existem pessoas assim, que não se arrependem do que falam, do que fazem. Elas têm um senso de justiça que é muito próprio. São pessoas que fazem assim, ó. Sabe o que significa isso? Elas começam a medir os outros pelo padrão delas. Está fora, dona Cida. Está fora aqui, ó. O Tiago está fora do padrão. Elas têm um senso delas. E ai daquele que sai do padrão que ela entende. Sabe qual é o nome que se dá a isso? Farisaísmo. Sabe que nome se dá a isso? Religiosidade. Religiosidade. Olha que interessante. A ovelha perdida, a única. Dentro da parábola, ela se salvou, vamos dizer assim. Porque ela se arrependeu, percebendo-se na condição de perdida. Houve alegria no céu. Mas as 99, cheias de justiça própria, elas não se salvaram. Então, raciocine. A sociedade comporta pessoas assim. Às vezes as igrejas têm pessoas assim. Que têm o seu padrão, a sua trena, o seu... como que se chama? O seu prumo. Né? Já viu o prumo de parede? Você coloca o nível. Né? Você está fora do nível. Está assim, está assim. Tá. Não está no padrão. Então, exclui. Para nós terminarmos, você reconhece hoje a voz do pastor que chama você de volta, caso você esteja desgarrado, conforme nós lemos aqui? Não, mas eu estou na igreja. Mas, irmãos, você pode estar na igreja e estar desviado. Você está disposto a deixar o Senhor colocar as mãos em você e trazê-lo para o regaço, para o peito? Se você está desviado, mesmo estando na igreja, participando dos cultos, mas o seu coração não pulsa mais para as coisas espirituais. Você está aqui, mas você não quer estar aqui. Você está aqui para dizer assim: cumpri a minha obrigação do dia. Isso é distanciamento de Deus. Então, aceite as mãos do pastor colocando você no peito. Uma outra questão. Se o Senhor examinasse hoje o seu coração, ele encontraria arrependimento verdadeiro ou apenas uma aparência de justiça, escondendo então o seu distanciamento dele? Então, essa é uma pergunta que só nós podemos responder. O fato é
que se nós estamos distantes, nós temos que nos aproximar do Senhor. Essa é a questão. Eu termino perguntando, você é um discípulo desviado? Você perdeu o rumo da missão de Deus, do propósito de Deus? É momento de retornar. Está tudo perdido? Não! Deus é o Deus da nova oportunidade, da nova chance, do recomeço. E talvez seja hoje o dia do recomeço. Pastor, meu coração não pulsa mais. Eu fico mais preocupado com o jogo, com o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro. O meu coração pulsa para isso, mas para as coisas de Deus não. Então volte para a comunhão com Deus. A outra questão. Você, nessa parábola de Lucas, você está no grupo das 99? Veja, as 99 é a maioria. É a maioria. Mas não precisam de arrependimento. Mas não precisam de arrependimento de fato? Não, mas é uma ironia. É uma ironia. Precisam, mas não percebem isso. Ou você aqui é a única ovelha. A única ovelha, ela estava fora, mas ela foi trazida. Por quê? Porque o verso 7 diz que por um pecador que se arrepende, ela se arrependeu e por isso não era mais desviada. Amém? Então que Deus, irmãos, nos ajude a desenvolvermos comunhão com Ele, a cuidarmos uns dos outros. Veja, Deus está... nós estamos recomeçando como igreja. O Senhor tem enviado pessoas para a igreja. Essas pessoas todas, inclusive eu, precisam de cuidado. Você acredita que o pastor precisa de cuidado? Nós precisamos de cuidado mútuo. Nós precisamos de alguém que ore por nós, que nos encoraje. Veja você, nós fomos lá para o Sr. Germano, lá em Ponta Grossa, ele falou que se sentiu animado, né? Deu um novo ânimo. Nós temos que provocar isso uns nos outros. Irmãos, o mundo já quer nos destruir, a gente não precisa de mais ninguém para tentar nos colocar para baixo. Nós precisamos de irmãos queridos que nos auxiliem, que nos consolem, que nos ajudem, que nos puxem a orelha quando necessário, porque é uma demonstração de amor também, mas que nos recoloquem no caminho do Senhor. Então veja, são duas parábolas diferentes, com o mesmo nome. Contextos diferentes, aplicações diferentes e personagens diferentes. Vamos orar então, para nós encerrarmos o nosso tempo. E nós temos ali um cafezinho, eu acho que tem mais do que isso, para nós degustarmos. Vamos fechar os olhos e orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essas duas parábolas. Muitas vezes nós passamos os olhos e não percebemos a diferença que existe entre elas. A primeira parábola nos ensina que nós precisamos ir em busca daqueles irmãos queridos, discípulos do Senhor que se desviaram, que estão frios, indiferentes, mas são ovelhas. São ovelhas pródigas. Por alguma razão, estão vivendo fora da comunhão. E o nosso papel não é criticarmos, condenarmos, mas acolhermos. É isso que a tua palavra nos ensina. E que nós, nesta parábola de Mateus, façamos parte das 99, daquelas que não se desgarraram, que não se desviaram, mas que permaneceram firmes, juntas. Nós oramos também, aplicando para nós e pensando sobre a segunda parábola, sobre as 99 que se desviaram, que não se arrependeram, que se endureceram contra o Senhor. E nesse sentido nós queremos ser aquela única. Nós cremos que já fomos aquela única que voltou, se arrependeu e aceitou o pastorado do Senhor sobre nós, o pastoreio do Senhor sobre nós. Seja como for, que essas duas parábolas ressoem no nosso coração, num bom sentido da palavra, nos incomode durante a semana. E se nós estivermos desviados dos teus caminhos, desorientados, porque nós sabemos que uma ovelha não tem senso próprio de direção, ela precisa de alguém que lhe oriente. Que nós então nos orientemos mutuamente, nos pastoreemos, para que o teu nome,
o nome do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, seja exaltado. Essa é a nossa oração, neste lugar, nesta noite, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Maranata.